Talvez você não saiba, mas muitas das dores que você sente são referidas de alguns órgãos. Eu já citei em outros vídeos como que o intestino gera muita dor lombar e como você pode investigar essa dor com testes muito simples em casa, saber a solução e se curar em casa. A maioria das pessoas que me procura com uma dor e sofrimento, a causa delas são problemas metabólicos, são problemas alimentares, são problemas ligados a um órgão. Você consome algo que inflama, que perturba, que desequilibra o seu sistema imune, o seu organismo, e projeta uma compensação no sistema locomotor, músculo esquelético, e gera essa dor. Então, às vezes, a sua dor, meu querido, é no ombro, no trapézio, no pescoço, na cervical, e você nem imagina que a grande peça que está desequilibrada é o seu estômago. É sobre isso que vai ser esse vídeo hoje. Eu vou explicar para vocês como saber se o seu estômago está envolvido a sua dor, qual a melhor ferramenta de tratamento, quais são as prováveis causas e como você pode descobrir isso tudo dentro da sua casa, tá bom? Acompanhe o vídeo até o final, porque é um conteúdo bem complexo, que eu tentei compactar aqui num vídeo de aproximadamente 20 minutos. Eu vejo muita gente questionando o tempo do vídeo, o quanto que eu falo, quantas coisas eu coloco na frente que poderiam ser resumidas. Não dá, meu querido. Na verdade, esse conteúdo de 20 minutos já é um baita de um resumo. Se eu fosse fazer o conteúdo certo, dariam seguramente dias, tá? Então você tem que ter um pouco de paciência e ver o conteúdo inteiro, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, especialista em osteopatia, euroósseo reconhecido pelo Conselho Nacional. E eu quero que vocês entendam que a minha avaliação clínica, seja ela presencial ou à distância, é a mesma. Hoje, dentro dos conceitos, das formações, da metodologia que a gente trabalha, eu não trabalho mais só com osteopatia. Eu gosto de citar minha especialização, porque é normativa do conselho, mas não trabalho só com ela. Trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa, tenho as especializações pela Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, você pode ver o meu nome lá no site e todas as informações. Então, tudo que eu vou falar aqui para você é extremamente embasado em anatomia, fisiologia, biomecânica, conhecimento do corpo humano. Livre de qualquer interesse comercial, livre de qualquer artigo tendencioso, livre de qualquer evidência científica tendenciosa, tá? Não quero que vocês tenham nenhum viés, eu quero que vocês me ouçam, façam o julgamento de vocês. Se você for pejorativo, nem escreve nos comentários, só aborrece os outros. Se você quiser tirar uma dúvida pura e sincera, a depender do conteúdo, eu respondo. Então escreve aqui embaixo nos comentários algo que seja construtivo. Jamais defira palavras ou qualquer tipo de conteúdo na internet que não seja construtivo para você e para as pessoas que vêm, independente do que a pessoa vai entender, tá bom? Vindo direto então para a queixa, como eu falei, se você tem dor no ombro, independente se no ombro esquerdo ou direito, você tem dores na cervical, se tem dor nas costelas, dor no mediastino, meio do peito, uma sensação de angústia, aperto e sensação de mal-estar no meio do peito, pode ser o problema gastroesofágico ou somente gástrico. E tem como você descobrir nos testes que eu vou te ensinar. Primeira coisa, você vai aprender um ponto específico de palpação no sistema linfático do estômago e também algumas relações simples anatômicas que você consegue palpar em casa para ver se a sua dor muda ou não, tá bom? Aí você vai saber a causa real e como tratar em casa. Vamos contar para vocês, pessoal, algumas relações agora importantes. Eu estou aqui com a minha colinha para não esquecer. Algumas relações importantes do estômago com o corpo humano. Eu gosto sempre de citar as relações anatômicas, que são as mais fáceis que vocês vão conseguir entender. O estômago, para quem não sabe, para quem não conhece, então eu vou ficar de pé aqui, aqui seria o finalzinho do meu externo, né? A gente chama de processo tifoide. Toda essa regiãozinha aqui, ó, mais para a esquerda, não é bem no começo aqui, é mais para a esquerda. Nessa janelinha aqui, ó, ok? Então um pouquinho para cima dessas costelas aqui assim, e nessa altura, mais ou menos aqui é o estômago. Em alguns pacientes ele pode ser mais longilíneo, ou brevilíneo, ou alargado, e depende muito do contexto. Mas ele vai estar mais ou menos nessa região. Então, essa região, existe uma cúpula, existe um pacote chamado estômago, e esse estômago ele fica ancorado ao músculo diafragma por ligamentos, ele tem uma inervação simpática e uma inervação parasimpática. A gente tem aqui nesse quadro aqui no fundo, não foque tanto no quadro, mas existe a inervação simpática, que basicamente vai dizer para o estômago o seguinte, olha, diminui suas atividades, diminui sua função de digestão, quebra de proteínas e coisa e tal, porque nós vamos entrar em estado de agressão, de luta, por um conflito, um trauma, alguma agressão ou mesmo uma situação de emergência. E nós temos uma outra inervação, aqui está o estômago, só para vocês saberem, ó. Aqui está o estômagozinho com o começo do intestino, e temos uma outra inervação que vem lá do crânio, que é a inervação vagal ou parasimpática. Essa vai ter uma função de estimular e também de medir as informações que estão no estômago. Se sabe que o vago ele tem mais fibras aferentes do que eferentes. Esqueça esse termo, eu só quero que vocês entendam. Existe uma linha do sistema nervoso autônomo que diz para trabalhar e outra diz para reduzir o trabalho, a depender de como está o seu estado humoral, o seu estado de estresse ou de agitividade.
tá bom? E aí você já começa a conectar com alguns problemas. Então, o estômago, por relações com o músculo diafragma, ele vai gerar dores na linha do diafragma, na fixação do diafragma na coluna lombar, principalmente na esquerda. Então, pacientes com uma certa dor ou limitação funcional nessa região aqui do gradil costal, pode ser estômago. Pode ser N coisas, né, pessoal? Vamos por partes, né? Também na região do próprio esôfago, na topografia do esôfago. Porque um problema gástrico geralmente vai acabar alterando a função do esôfago também. Quando altera o pH gástrico, você tem um refluxo, isso vai gerar distúrbio no esôfago, gerando uma inflamação crônica, que vai gerar dor no mediastino. Quando o estômago está disfuncional também, pessoal, por conta do diafragma não conseguir fazer a descida dele, a excursão diafragmática dele, todo o hemitórax esquerdo estará mais alto. Então, nas disfunções gástricas, você pode ver um tórax um pouco mais alto do lado esquerdo e rodado para a esquerda. Isso é um padrão biomecânico comum, não é que vai ser sempre assim. Quando o tórax se eleva e roda para a esquerda, toda a região escapular, então toda essa região das costelas aqui estará alterada. O paciente pode ter dor no bordo medial da escápula, nas costelas, na região torácica. E já aproveitando a posição do vídeo, deixa eu descer um pouquinho, já aproveitando a posição do vídeo, nessa região da quarta, quinta torácica mais ou menos, a gente vai ter inervação simpática do estômago. Então o paciente que tem um problema gástrico, ele vai ter dores, geralmente na cintura escapular do lado esquerdo, no tórax do lado esquerdo, na região torácica e aí várias outras relações. Por exemplo, como eu citei o diafragma, você vai ter dor também no pescoço, na região cervical. Então as dores no pescoço, as dores na cervical também estão ligadas a um problema gástrico. Então, pacientes com distúrbio gástrico, toda essa região do hemitórax, pescoço e crânio é o mínimo que ele vai ter problema. Vamos aprofundar agora um pouquinho. Se o paciente ele tiver baixo ácido clorídrico, que é o mais comum, e também leva azia, refluxo e queimação, esse paciente também vai ter perda de absorção de proteínas. Então ele vai começar a ter fraqueza, cansaço, falta de concentração, baixo rendimento físico, sistema imune precário. Você consegue imaginar que tudo que está nessa câmera agora, que você está vendo, que é um Murilo, o meu corpo é apenas uma estrutura proteica. São proteínas que eu absorvi da minha alimentação, quebrei aminoácidos e estruturou as minhas proteínas. Desde a pele, a cartilagem da orelha, por exemplo, até os dentes. Entendeu? Então a estrutura do seu corpo é basicamente feita de proteína. E ela se move a partir de gordura. Você prejudicar a função gástrica sua, independente da origem, faz com que você não consiga estruturar o teu sistema. E volta aqui um pouquinho atrás. Se o teu sistema imune não for bom, se a tua absorção de nutrientes não for boa, toda e qualquer dor, sofrimento, inflamação e até mesmo infecções que você tenha não serão curadas. Você quer curar uma inflamação de uma tendinite, de uma bursite, de uma contratura de um músculo? Você precisa de proteínas, precisa de aminoácidos, você precisa de ácidos graxos, você precisa absorver o que você está consumindo. Então, para a maioria das pessoas que têm dor física, elas acham que o problema é físico. Não é, querido. Se você tem azia, refluxo, queimação, dor epigástrica, à noite desperta com angústia no peito, pode ser o seu estômago e ele está lhe projetando dor. Aí vai vir a seguinte pergunta: qual é a real causa desse problema gástrico? Aonde está o meu problema gástrico? E aqui eu selecionei para vocês 3 possíveis causas e eu vou conectar com os achados que eu citei para vocês. A primeira delas, e a mais mal entendida pelas pessoas, são as causas emocionais. Quando você tem um trauma, um conflito, um problema emocional de fato relevante, o corpo fica em desautonomia num estado de luta, que a gente chama de simpaticotonia. Simpático, porque o sistema nervoso simpático está exacerbado nas suas funções. Como vocês entenderam, ele vai inibir a atividade gástrica na quebra de uma série de alimentos. Então vai entrar um pedaço de carne que você comeu, o corpo não consegue digerir. A causa é emocional. O prejuízo é físico e bioquímico. Físico, porque vai gerar alteração na matéria, vai gerar alterações no próprio órgão e nas suas relações com os músculos, fáscias e ligamentos. Algumas coisas eu citei aqui no vídeo. Eu não cito tudo, gente, porque é bem complexo, como eu falei, estou tentando resumir, né? E vai gerar distúrbios bioquímicos, como eu falei, a perda de algumas vitaminas, sei lá, B12, B3, B9, bom? Quero que você entenda isso. Então, traumas emocionais é uma possibilidade para problema gástrico. A segunda delas são fenômenos alimentares, problemas alimentares, como a hipocloridria. A hipocloridria, ou baixo ácido clorídrico, é uma característica de pessoas com mais de 40 anos, é algo comum, né? Mas ela é causada justamente por uma péssima alimentação.
Indivíduos que consomem poucos alimentos que acidificam o estômago, como por exemplo o ácido acético do vinagre de maçã, o ácido cítrico das frutas cítricas, né? E as próprias bactérias que tem nesses alimentos, né? As próprias enzimas pépticas, como a bromelina e a papaina. A bromelina no abacaxi e a papaina no mamão. Então, quando você tem uma péssima alimentação, você prejudica o pH. Pessoas que tomam muito remédio, muita medicação no geral, pessoas que bebem pouca água, pessoas que bebem uma água de má qualidade, bebem muito álcool, e aí existiria uma infinidade de situações para prejudicar seu estômago. Mas esse é um fenômeno extremamente comum. Hipocloridria, baixo ácido clorídrico. Não é ácido clorídrico aumentado. A maioria das pessoas não tem a hipercloridria. Isso é um fenômeno raríssimo. Eu mesmo atendi um na minha vida até hoje, que por um acaso eu descobri que tinha hiper, mas a maioria tem hipo. Tá? Independente do seu cenário, a solução para o problema emocional é reprogramar os traumas que você tem no seu inconsciente. Então eu já estou te dando aqui a conduta. Se você suspeita que seu problema gástrico tem via emocional, depois eu vou citar o ponto para vocês ali, seguramente você precisa buscar um terapeuta para acessar os traumas no seu inconsciente e reprogramar. Aqui no consultório quem faz isso é minha esposa. Se você tem algum problema ligado ao ácido clorídrico, remover alimentos pró-inflamatórios, que eu já citei em vários vídeos, e comer mais frutas e fontes de ácido cítrico e ácido acético ajuda muito. Eu uso no meu consultório um suplemento chamado Gastric Care. Eu sempre falo isso com bastante calma, depois a pessoa pergunta no vídeo qual que é o nome do suplemento. Eu uso o Gastric Care, que é um produto pronto, feito para reparar a parede do estômago, melhorar o pH e alimentar as bactérias do estômago. De um jeito simplista de explicar. Tá? Você consumir aí uma cápsula de manhã, uma ao meio-dia, por 60 dias é o suficiente para reparar a função bioquímica do seu estômago, tá bom? E como terceira causa, não menos comum, até diria que tão comum quanto, mas um pouco mais raro do que os problemas alimentares e emocionais, eu diria que emocional alimentar seria ali 60% ou 70%, talvez 70% dos problemas de estômagos, emocional e alimentar. Botaria os dois ali na faixa de 70%. Os outros 30%, ou o próximo disso, ali assim, algo em torno disso, seriam distúrbios do próprio nervo vago, as desautonomias vagais, que geralmente são causadas por problemas cranianos, pois o próprio nervo vago vem do crânio. Se ele vem do crânio, a tendência é que o problema esteja lá. Não que não possa estar no trajeto, mas é mais comum que esteja lá. E lá no crânio, gente, existem várias coisas que podem gerar desautonomia vagal. Eu não caberia aqui no vídeo explicar para você. Mas essa avaliação do crânio, do nervo vago, das relações neurológicas, quem faz é um bom osteopata. Não é qualquer fisioterapeuta, nem muitos quiropratas fazem isso. É um bom osteopata. Então eu quero descartar se o meu problema é o vago. Murilo, pega um bom fisioterapeuta com conhecimento em osteopatia, ele vai avaliar seu crânio e as relações que podem prejudicar o nervo vago. Não é a mais comum, não é a mais frequente, mas é uma relação. Você tratando o vago, você mudando o ácido clorídrico com o Gastric Care ou com a alimentação, você reprogramando os traumas conscientes ou inconscientes e conflitos que você tem no emocional, seu estômago tem uma chance de pelo menos 90% ser curado. Esses 10% eu daria para fatos inusitados, questões inusitadas, pouco comuns, tá bom? A maioria das pessoas não vai ter um câncer de estômago, que seria um fato inusitado. A maioria das pessoas não vai ter um parasita, entendeu? Ou qualquer outra coisa que possa gerar distúrbio gástrico, ok? Você tratando o seu estômago, você vai se curar. Agora, se chegou na altura desse vídeo, você entendeu que estômago gera dor em uma série de estruturas, eu não citei todas, citei só algumas, que pode ser emocional químico ou de via vagal, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscreve no canal se é que você gosta desse tipo de conteúdo. Vou ensinar agora para vocês, no ponto álgico do vídeo, o ponto do estômago para você palpar e ver se a sua dor tem relação. Eu quero que primeiro você defina uma dor que você sinta. Nessa relação aqui, né, pessoal? Não é que o estômago não pode gerar dor no quadril, no joelho, em outros lugares. Ele pode, mas é mais comum nessa relação. Então, se você tem dor no ombro para a abdução, faça a abdução e me diga, de 0 a 10 me dói 7, 5, 3. Marca isso. Né? Se a tua dor é na flexão, mesma coisa, de 0 a 10 quanto que dói. Ou então movimentos da cervical. Eu rodo para a direita, aqui me dói no pescoço, trapézio em torno de 5. Para cá eu sinto em torno de 3. Marca isso, entendeu? Se você sente na inclinação, na rotação do tronco, girando para cá eu sinto. Não importa o movimento. Contanto que envolva crânio, pescoço, cintura escapular e tórax, faz sentido você testar. Não faz muito sentido você testar quadril, joelho e lombar. Não que não tenha relação. Volto a dizer, o corpo tem relação com tudo. Mas geralmente o estômago vai gerar mais nessas relações aqui. E pode ser no braço oposto também, tá? Não há problema nenhum. Mas é mais comum do lado esquerdo.
pela topografia do órgão, tá bom? Eu estou sendo bem simplista, reducionista. Para muito colega osteopata isso seria muito básico, mas talvez para você seja extremamente complexo. Então você vai testar o movimento. Eu vou simbolizar que o meu seria a rotação para a esquerda. Então vamos supor que eu fiz para cá e doeu 5, certo? Aí você vai massagear o ponto do estômago do sistema linfático dele. Observa onde ele fica. Eu estou aqui no processo xifoide, aqui assim está o meu mamilo, certo? Você vai traçar uma linha que passa abaixo do mamilo. E logo depois que você passou do mamilo, você está aqui, ó, passou do mamilo um pouquinho para baixo. Aqui são os pontos do sistema linfático do estômago. Você pode usar uns 3 ou 4 dedos nessa região e massagear ela inteira. Então é mais ou menos logo após o mamilo, ó. Aqui, linha transversal, aqui assim. Aqui você massageia. Se você já tiver dor na palpação, olha a massagem como ela é vigorosa, gente. Ok? Obviamente eu estou do lado esquerdo, né, pessoal? Você não é do lado direito, né? O estômago é à esquerda. Então, quando você palpar, se você já sentir dor, já é estranho, porque os gânglios já estão aumentados. Se você não sentir dor, não tem problema. Massageia por uns poucos segundos, em torno de 20 ou 30 segundos. Então você massageia ele assim, sugiro que você respire também junto. Olha quão relaxado eu fico. Então eu massageei lá uns 10 ou 20 segundos, eu paro e logo na sequência eu testo o movimento. Se a tua dor ela mudar para menos, não importa, estava em 5, veio para 3, estava em 5, veio para 2. O bom é que seja significativo, né? Estava em 5, veio para 4, é pouco relevante. Pô, estava em 5, veio para 0. Você já tem certeza que tem uma relação gástrica. Se eu quero confirmar essa informação, eu posso também mobilizar um pouquinho o órgão e fazer um lifting do órgão. E isso tem várias formas de fazer. E aí aqui eu vou explicar para vocês, ó. Processo xifoide, aqui seriam as costelas, certo? Ó, o meu rebordo costal. Eu estou passando a mão aqui para vocês verem, ó. O rebordo costal. Eu vou abraçar com as duas mãos, desse jeito, copia no vídeo, ó. Todo o rebordo costal. Toda a estrutura do rebordo costal. Bracei, certo? Eu não vou ficar segurando, senão eu não consigo falar com vocês. Eu vou abraçar, vou trazer ela um pouquinho para baixo no sentido dos pés e um pouquinho para a direita. E vou respirar fundo. Abraçou. Para baixo e para dentro. Umas 5 respirações bem fundas, mantendo essa posição, solta, logo na sequência, testa o movimento. Murilo, minha dor sumiu. Minha dor reduziu. Temos uma provável relação gástrica ou esofágica envolvida no seu cenário. Palpar o esôfago, testar o esôfago é um pouquinho mais complexo. Talvez eu ensine para vocês em outro vídeo. Para quem tem esofagite crônica e teve alguma inflamação crônica, isso aqui é bem importante. Mas agora, infelizmente, não dá, tá? Então, espero que você tenha entendido o ponto do estômago, as relações com o diafragma, esses exercícios simples para você fazer em casa, tratar emocional e a questão da hipocloridria, recursos que você pode tratar e a mudança de estilo de vida e alimentação. Se você conectou com isso fez sentido para você e você está com dor ainda, mesmo fazendo todo esse processo que você não sabe a origem do seu problema, você tem basicamente 2 caminhos a fazer. O primeiro caminho mais óbvio é agendar uma consulta comigo, seja ela presencial ou online. E eu vou te dizer qual é o problema, qual é o processo terapêutico, o que você faz, como você se cura. Lembrando que online ou presencial o efeito é o mesmo, o diagnóstico é o mesmo, a conduta é praticamente a mesma também. Então não fique limitado pela distância. A segunda alternativa, que você pode fazer em casa e é mais acessível, é você adquirir o nosso mini curso completo. Tem aqui embaixo um link, mini curso completo sobre toda dor tem cura. Lá eu ensino as principais causas de dor e sofrimento, são 13 principais esferas de dor e sofrimento, como que você trata em casa e como você se autodiagnostica. Tem uma aula, que é a aula 1, onde eu me apresento, explico toda a minha história e também ensino você a fazer um autodiagnóstico. Você vai saber o que você tem e como se curar. O que você não pode é ficar no estágio que você está aí hoje de dor e sofrimento. Então são 2 opções. Ou você pede para que eu te ajude, ou você faz sozinho. E tá tudo nesse vídeo, meu querido. Não esquece, compartilhe o conteúdo porque ele vai transformar ou a sua vida ou a vida de outra pessoa. E qualquer dúvida que você tenha, a gente está à disposição. Fiquem com Deus e uma ótima semana.